Quero chamar sua atenção para essa reportagem agora. A gente vai começar, nesse momento, quarta-feira, vamos até sexta, com 3 matérias trazendo drama a respeito dos adolescentes em Chapecó. Adolescentes que se envolvem em atos infracionais, vão para o lado errado da vida do trabalhador e acabam caindo no meio da polícia, como ali detidos, depois vai para apreciação também do promotor, vai para apreciação do juiz, em alguns casos acaba indo para aí né? E daí o que acontece? São internados e tentam lá recomeçar a vida, essa que é a verdade. E depois de cumprirem este tempo, são devolvidos à sociedade para reiniciar essa nova vida. Alguns vêm para uma vida nova, outros retornam para o mundo do crime. Infelizmente, essa é a realidade. Mas temos a primeira matéria e nós queremos a sua participação através do nosso WhatsApp. Coloca o trabalho, quem que fez a matéria aí, por favor, produção? O André e também o Amaury Salles. André Zanfonato e Amaury Salles, o trabalho de edição do Calil. Coloca a primeira série sobre os adolescentes infratores, a primeira matéria da série no ar aqui no Balanço. A cena se repete constantemente. Os atos infracionais também. Alguns já são reincidentes nas medidas socioeducativas e outros é a primeira vez. Mas o motivo é quase sempre o mesmo. Um pouco do incentivo, um pouco foi por causa de mim, né? Era uma adrenalina massa ficar ali. Só que depois que a gente caiu preso, ninguém sabia nada. O relato é de um adolescente de 17 anos que está há 1 ano e 6 meses de Chapecó, o Case. Ele cometeu o primeiro ato infracional aos 12 anos. Morava em uma comunidade carente de Chapecó. E ele é apenas um exemplo do que ocorre diariamente. De acordo com o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes em Conflito com a Lei, no Brasil, menores com processos ativos no país. E desses, aproximadamente 4.500 são internos em estabelecimentos educacionais e 1.600 cumprem internação provisória. O tráfico de drogas continua sendo o que mais os leva a cometer infrações, o que se reflete nos adultos também, onde 1 em cada 3 detentos estão presos por tráfico de drogas. Falta de estrutura familiar é um dos problemas para os menores infratores. Normalmente é a questão de falta de perspectiva de vida, parar os estudos, a vulnerabilidade social, as relações familiares às vezes também são complicadas, tem uma família que não é muito estruturada, né? E eu diria que depois um segundo passo, às vezes, é o início do uso de drogas, né? De forma recorrente, a Polícia Militar trabalha na apreensão de adolescentes envolvidos em atos infracionais e a situação reflete a falta de ressocialização desses jovens. Então, hoje, os menores que são conduzidos até o CASEP, as penas que são cumpridas lá, eles não são ressocializados. Eles voltam a cometer os mesmos delitos que cometeram antes de cumprir a sua pena no CASEP. Então, isso é um problema muito sério no sentido de que quando se fala em redução da maioridade penal, do sistema penal se vai suportar também, se vai reeducar esses menores. Para este psicólogo, falta hoje uma efetivação do que já estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso construir toda uma rede social que permita o afastamento dos jovens de situações que os levaram a cumprir as medidas socioeducativas. Ou seja, moradia, segurança, saúde e uma série de outras áreas que apresentam problemas. Mas o que está na lei não se confirma na prática. Nós podemos dizer que nós temos a melhor legislação que diz respeito à criança e adolescente, né? É considerada a melhor legislação de proteção. Porém, não temos não se criou diante da lei, tem várias políticas descritas no ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. O problema é que não se criou as resoluções após a lei
para garantir, por exemplo, que essas políticas sejam efetivadas. Boa parte dos menores infratores que cumprem medida socioeducativa voltam a cometer atos infracionais. É porque a ressocialização aqui fora acaba não acontecendo. E o processo até chegar à internação passa por etapas. A grande maioria que está lá dentro já é reincidente nos problemas. A internação do adolescente, antes dele ser condenado pela Justiça da Infância, ela pode acontecer em algumas situações. Ela pode acontecer quando o adolescente pratica um ato infracional com violência ou grave ameaça. São casos graves como homicídio, um latrocínio. Ele já pode ficar internado automaticamente. E é exatamente sobre esse assunto que você acompanha na reportagem de amanhã. Como funciona e como vivem os adolescentes que cumprem medida socioeducativa no CASE, CASEP e CIF de Chapecó. Você vai ver relatos de menores que estão lá e de quem trabalha diretamente na tentativa de fazer com que os jovens saiam do local com uma nova perspectiva de vida.